Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para todo sempre, porque Ele é digno de ser honrado e de ser adorado. Irmãos, nessa noite vamos dar seguimento no aprendizado desse livro das Escrituras Sagradas que eu e o diácono Messias temos compartilhado com os irmãos. O livro profético, o livro histórico de Ruth. E nós vamos dar sequência hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ruth, capítulo 4. Estamos caminhando para o desfecho dessa história bíblica registrada pelo Senhor, inspirada pelo nosso Deus. Ruth, capítulo 4. Vamos ver o resgate, porque toda essa história, ela caminha para isso. Ela fala sobre o parente resgatador, o parente próximo que se sacrifica, que é um tipo de Cristo, que é como um irmão mais velho que morreu e se sacrificou pela sua igreja. Por isso, nós vamos ler a palavra do nosso Deus, cientes de que tudo o que foi escrito, tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino, é que foi escrito, conforme diz as Escrituras Sagradas. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se sentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o resgatador, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não me prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei, da mão de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, seja a tua casa, como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Glória a Deus. Irmãos, que história maravilhosa que nós temos aqui
no livro de Ruth. Nós bem conhecemos o início dessa história, onde uma família, serva de Deus, povo da aliança, sai da terra do pão, sai de Belém, porque em Belém havia faltado pão. E aquela família tomou essa decisão errada de sair de Belém, porque em Belém era o lugar da adoração. Em Belém era o lugar onde o povo de Deus deveria adorar a Deus junto com o povo de Deus. E aquele povo, aquela família tomou essa decisão e saiu de Belém. E chegando em Moabe, uma terra inimiga, cujos ídolos eram inimigos do nosso Deus, aquela família ali se instalou. Ali constituíram família, os filhos se casaram, e aquela família começou a ir de mal a pior. O marido morreu, o filho morreu, o outro filho morreu. E ali se encontraram 3 viúvas, sem ter o que fazer, sem ter como se sustentar em terra estrangeira. Foi quando Noemi ouviu dizer que o Deus de Israel não desampara o seu povo. Noemi ouviu dizer que na terra do pão havia pão, que Deus havia se lembrado do seu povo. E quando Noemi, essa que vive pela conveniência, quando ela descobre que em Belém havia pão, Deus havia se lembrado do seu povo, então Noemi, como muitas vezes nós somos, que nos aproximamos de Deus quando estamos desfrutando das suas bênçãos e nos afastamos dele quando temos experimentado o seu juízo, assim Noemi fez. Outrora havia se afastado, porque Deus estava castigando o seu povo por causa da desobediência deles. Agora, Noemi decide voltar para Belém, para desfrutar da providência desse Deus bondoso, que é o nosso Deus. E, quando Noemi decide voltar, as suas noras decidem que vão voltar juntamente com ela, porque agora elas conhecem o Deus de Noemi, elas conhecem o Deus de Israel, e aquelas mulheres decidem que vão voltar junto com Noemi para Belém. Porém, Noemi, em mais um mau exemplo, um exemplo que nós não devemos seguir, Noemi, ali cega pela angústia, começa a tentar impedir aquelas mulheres de irem com ela, porque dizia Noemi que não teria um futuro bom para elas, a não ser serem escravas, ou serem mendigas, ou fazerem coisas que elas não iriam se agradar lá em Belém. Então, Noemi começa a insistir para que aquelas suas noras não a acompanhassem para a terra do nosso Deus. Nós vemos como Noemi estava cega, irmãos. Como, por vezes, a nossa angústia nos cega. E Noemi estava impedindo que aquelas 2 jovens pudessem servir a Deus, porque para onde elas iriam, para a terra do povo de Deus, lá, sem dúvidas, elas receberiam uma porção muito maior do que elas já haviam recebendo acerca do Deus verdadeiro. No entanto, Orfa, diante do mau conselho da sua sogra, órfã, com choro, com tristeza, volta, segundo a Bíblia, para os seus ídolos, para os seus deuses estranhos. Mas Ruth não. A personagem que dá nome a esse livro, ela tem uma decisão diferente, e não obstante aquela tentativa da sua nora, da sua sogra, de impedir que ela fosse para Belém. Ruth já havia se convertido. E ela diz para a sua sogra: olha, o seu Deus não é só o seu Deus. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Então Ruth, ela prova que ela havia se convertido, que aqueles anos que ela passou com aquela família não foram em vão. Que ela sabia que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Então Ruth decide acompanhar Noemi, custe o que custar. Ruth diz para sua sogra: onde morreres, eu vou morrer também. Não se preocupe. Ela faz um compromisso, mas nós vamos ver no capítulo 2 que ela fez aquele compromisso, porque ela confiava em Deus, porque ela queria buscar refúgio nas asas do nosso Deus. E ali vão aquelas 2 mulheres e chegam em Belém. Lá, Ruth começa a trabalhar e se depara, diz o texto bíblico, como se fosse por acaso, justamente no campo de um homem, que é esse que nós temos lido aqui no capítulo 4.
no campo de Boaz. A Bíblia vai nos relatar que Boaz pergunta para o seu encarregado quem é aquela mulher. E Boaz fica admirado e elogia Ruth, porque ele ouve acerca dela que ela é uma mulher virtuosa, que ela é uma mulher que sacrificou a sua vida, que sacrificou a sua antiga família por causa daquela família, da família de Noemi, por causa do nome de Noemi, por causa da sua sogra. Então, aquela mulher chama a atenção de Boaz por causa dos seus predicados, não físicos, mas por causa dos seus predicados morais, por causa do seu predicado espiritual. Aquela mulher, ela chama a atenção do rico e ancião Boaz. E nós vamos ver, nós vimos com o diácono Messias, que no capítulo 3, Noemi agora, ao descobrir que Ruth havia se deparado, tinha ido trabalhar no campo de Boaz, Noemi finalmente tem os seus olhos espirituais abertos. E Noemi agora, ela vai lembrar que Boaz não era qualquer um. Boaz era da linhagem de Elimeleque. Boaz era um dos possíveis resgatadores, um dos homens que poderia resgatar aquela família, resgatar suas terras e suscitar um nome para que a família de Noemi, até então à beira da extinção, para que aquela família não se acabasse, para que aquela família não se perdesse na história, para que o nome daquela família persistisse no meio daquela comunidade. Então, quando Noemi, ela se lembra disso, ela começa a se apegar a Deus. Ela começa a glorificar a Deus, ela diz, bendito seja aquele homem do Senhor, porque o Senhor não esqueceu, Ele não deixou a sua bondade, nem para com os vivos e nem para com os mortos, porque aquele homem, se resgatasse Ruth, iria fazer uma grande bondade para com o morto, com o falecido marido de Noemi. Então ela se alegra, porque aquele homem poderia agora ressuscitar o nome daquela família que estava à beira de ser esquecida, que estava à beira de ser extinta. E no capítulo 3, Noemi tem uma ideia, porque agora que ela está com a sua fé renovada, sua visão se amplia e ela começa a agir. E nós vimos no capítulo 3 que Noemi diz a Ruth que Ruth deveria agir. Ruth deveria ir até Boaz e fazer com que Boaz soubesse que ela tinha interesse em ser resgatada por ele. Nós vimos aqui no capítulo 3 que, assim como a sua sogra orientou, Ruth foi e fez com Boaz. Ela foi, se encontrou com ele de uma maneira legítima, conforme o costume da sua época. Ela foi até a eira, se deparando com aquele homem que, ao acordar à noite, se deparou com ela. E, mais uma vez, aquele homem admirou aquela mulher. Ele, mais uma vez, ele foi atraído por ela. Novamente, a Bíblia não fala que era pelos seus predicados físicos, que era pela sua aparência. Em momento algum, a Bíblia diz que Ruth sequer era bela, mas a Bíblia diz que Ruth era virtuosa. E Boaz, quando se depara com aquela mulher na eira, ele louva a Deus. Ele diz, novamente, bendito seja Deus, porque esse seu gesto, mulher, de bondade, de vir aqui para se sacrificar pelo nome da sua família, pelo nome de Elimeleque, você mais uma vez vindo aqui, se colocando à disposição para ser resgatada, você está mostrando um ato melhor, de maior bondade do que o primeiro ato que você já fez, que foi sacrificar sua vida para vir aqui, trabalhar como escrava, como mendiga, no meio dessa terra que é estrangeira. E ali no capítulo 3, nós vemos que Ruth, ela faz a coisa certa, da forma certa. É assim que a gente faz, irmãos? Será que quando a gente quer uma coisa, a gente usa os caminhos corretos? Ou será que a gente tenta sempre pegar um atalho, a maneira mais fácil, a maneira mais cômoda de galgar aquilo que a gente quer alcançar? Porque Ruth, nós vimos no capítulo 3, ela faz tudo em conformidade com a palavra de Deus. Tudo em conformidade com o costume santo da época. Ela vai à eira, ela ali faz tudo conforme a sua nora tinha te explicado.
eles não têm nenhuma relação íntima, e ela vai ali e simplesmente demonstra para ele que ela estava à disposição, embora provavelmente ela fosse bem mais jovem do que ele, porque o texto bíblico nos mostra que ele provavelmente era da mesma época de Elimeleque, que era o seu sogro. Então, provavelmente, ele era bem mais velho que ela. Mas ela se coloca à disposição de, mais uma vez, se sacrificar pela sua família. Será que nós nos sacrificamos também pelas nossas famílias? Até que ponto nós vamos? Até que ponto nós estamos decididos a nos sacrificar pela nossa família? Aquela mulher, no capítulo 3, ela mostra que ela, de fato, era uma mulher virtuosa, era uma mulher generosa, era uma mulher que tinha compromisso com Deus, que ela decidiu seguir. Então, nós vemos no capítulo 3 que Ruth ela faz a coisa certa, da forma certa. Mas agora aqui no capítulo 4, nós vamos ver que Boaz também. Boaz faz a coisa certa, da forma certa. E o servo de Deus, irmãos, deve fazer a coisa certa, da forma certa. Nós vamos ver que a essa altura Boaz tinha muito interesse em resgatar Ruth. Mas apesar desse profundo interesse, Boaz ele segue os trâmites legais. Boaz segue, faz tudo. Ele poderia dar uma de desentendido. Quando ela falou para ele que tinha interesse em ser resgatada, ele poderia dizer, muito bem, então eu vou te resgatar. Não. Ela diz, olha minha filha, tem um empecilho. Tem um resgatador que está na minha frente. Tem alguém que tem prioridade. Era um homem ético. Não é à toa que ele é considerado um tipo de Cristo. Ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós vamos ver aqui, uma ética polida, um homem de compromisso, de honestidade, que preza pela formalidade, um homem decidido, um homem que faz as coisas certas da maneira certa. Então, vamos ver como foi que se deu esse resgate. E nós vamos ver que foi conforme nos orienta a palavra de Deus. Mas antes de nos deter no capítulo 4, como nós vamos falar muito sobre resgate, sobre levirato, eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos bíblicos que são o contexto desse texto que nós estamos lendo. Porque o que é resgate? Como é essa história do irmão resgatar a sua cunhada? Levirato, Levi, cunhado, irmão. Então, é o resgate feito pelo irmão. Nós vamos ver como Deus, irmãos, pelo seu amor, pelo seu grande amor e a sua bondade e misericórdia, Deus estabeleceu essas leis, essas normas, como uma forma de demonstrar o seu amor para com o seu povo. Então, eu convido os irmãos a lerem comigo, pode ser aqui no projetor mesmo, Levítico 25, a partir do versículo 25. Levítico 25, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ver como que se dava o resgate, porque o resgate ele poderia ser de um irmão, de um parente que se tornou escravo e que endividou e aí perdeu suas terras. O resgate poderia ser de uma mulher, de uma esposa, por causa do nome, para preservar o nome da família do parente. O resgate poderia ser de terras, quando alguém perdia sua terra. Então, Levítico 25, a partir do versículo 5, diz assim. Vinte e cinco, Levítico. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o seu irmão, o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém, vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhes permitirem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste
e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano, a contar da sua venda. Durante um ano, será lícito o seu resgate. Nós estamos vendo que quando alguém do povo de Deus, eles caíam numa pobreza, numa situação de extrema pobreza, Deus já havia deixado como uma forma deles resgatarem a sua terra. Versículo 30. Se passando-se-lhe um ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que comprou pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Vamos ler versículo 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. 39. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão dos seus pais. Nós vemos diversas, aqui só foi um trecho, mas são diversas leis do Senhor, mostrando que Deus não queria que ninguém ficasse na extrema pobreza. Esse é o contexto por trás do resgate. Aquelas mulheres não teriam condições de se sustentar. Elas não teriam condições de se sustentar. Em Deuteronômio 25 também, a partir do versículo 5, nós vamos ver o resgate do nome familiar. O resgate feito pelo cunhado. Deuteronômio 25, a partir do versículo 5. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague, de Israel. Olha como Deus ele preserva e preza pela família. Era da preocupação, era da importância que Deus dava para que o nome da família fosse preservado. Mas então vamos ver como foi feito esse resgate. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então ele lhe disse: ó, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Nós vemos aqui, irmãos, que Boaz, ele chama o parente mais próximo. Ele não se faz de desentendido. Ele chama aquele que tinha prioridade. E Boaz, irmãos, ele demonstra aqui ser um homem determinado. Como é que nós somos? Será que a gente é meio indecisos? Será que a gente não tem muita firmeza nos nossos negócios, nas nossas decisões? Porque quando a gente está indeciso, a gente não está tomando decisão nenhuma. Na verdade, a gente está tomando a decisão de não tomar uma decisão. Só que Boaz não. Desde que ele se deparou com Ruth e fez o compromisso lá no capítulo 3, que Ruth poderia ficar tranquilo, que se o outro resgatador não resgatasse ela, ele iria se casar com ela. Então Boaz, ele agiu de uma maneira assertiva, de uma maneira determinada. Um homem determinado, um homem bem resolvido. Ele não era aquele homem assim que tem um pensamento hoje, amanhã muda de ideia, amanhã não sabe o que vai fazer. Não. Ele era um homem determinado. Versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade. E vocês sabiam que Boaz subiu com pressa? Boaz não perdeu tempo.
No final do capítulo 3, Noemi já havia dito isso para Ruth. Noemi já tinha dito, olha, Ruth, pode ficar tranquila e espera, porque esse homem não vai sossegar enquanto esse negócio não for resolvido. E foi o que ele disse para Ruth. Ele disse no capítulo 3 exatamente essas palavras para Ruth. Ele disse, olha, Ruth, hoje, nós veremos se o outro resgatador vai te resgatar, se não, eu vou te resgatar. Era um homem determinado, irmãos. Era um homem firme. Era um homem de palavra e compromissado. E assim ele faz. Ele sobe a porta da cidade. Na NVI vai dizer que enquanto Noemi estava lá falando com Ruth, pode ficar tranquila, que hoje ele vai se decidir, que hoje ele vai resolver isso. Enquanto isso, Boaz, ele sobe a porta da cidade. Mas alguns de nós poderiam dizer assim, mas por que assim subir na porta da cidade? Irmãos, a porta da cidade era o lugar onde, como se fosse o fórum. Os juízes não ficavam em um fórum, em um edifício como nós vemos hoje. Nessa época, os juízes ficavam na porta da cidade. É por isso que no Salmo 127 vai falar do homem que teme a Deus e como Deus ele abençoa aquele que teme a Ele. E nós vamos ver no Salmo 127 que o homem que tem muitos filhos, ele não precisava se preocupar, porque ele seria defendido e não ia passar vergonha na porta da cidade. Porque a porta da cidade era onde se resolvia as demandas, é onde se resolvia as questões que ocorriam entre o povo. Então, nós precisamos ser diligentes, irmãos, tal qual Boaz. Nós precisamos ser diligentes em todos os nossos negócios. E aí o texto diz, eis que o parente que ele estava esperando, apareceu ali. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Porque Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali, decidido, se assentou. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Mais uma vez, no livro de Ruth, nós vemos essa ideia de que, para o povo de Deus, nada acontece por acaso. Nós vemos que, por acaso, no capítulo 1, essas mulheres chegaram em Belém justamente no período da colheita. Justamente no período da colheita. Para nós, irmãos, não existe acaso. Para nós, não existe esse negócio de sorte, de azar. Deus, ele tem um controle de tudo. Quando essas mulheres voltaram para Belém, elas chegaram justamente na época da colheita. E Ruth foi colher. E lá ela conheceu Boaz. E no capítulo 2 vai dizer que, por acaso, Boaz apareceu justamente naquela fazenda dele, naquele campo dele, justamente quando Ruth estava lá. Olha como Deus, ele não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. Ele estava preparando tudo para que ocorresse esse final feliz, esse resgate em que nós vemos aqui. E agora, novamente, Boaz ali esperando, e eis que, subitamente, quem apareceu foi justamente o homem que ele queria falar. E nós vemos aí, no final do versículo 1 ainda, que Boaz, então, ele chama aquele homem para resolver aquela situação. Ó, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Boaz, irmãos, ele foi um homem prudente. Porque nós vamos ver que Boaz agora ele vai chamar testemunhas. Ele não vai fazer o casamento às ocultas, às cegas, sem ninguém saber, cheio de segredinhos, não. Boaz, ele fala para aquele homem, aguarde aqui, e vai chamar testemunhas, porque ele não queria um concubinato, ele não queria uma relação frágil, fora da lei, não. Boaz queria um casamento formal, um casamento verdadeiro, um casamento público, um casamento reconhecido. E então ele vai chamar as testemunhas, versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens, olha a prudência desse homem. Hoje a gente vê, às vezes até na igreja, alguns irmãos que a gente conhece, que fazem negócio sem a menor cautela, não assinam um contrato, não, tudo na base da confiança. E depois sofre escândalos ou causa escândalo. Mas Boaz não.
Boaz ele toma 10 anciãos para se precaver. Não era necessário 10, porque a lei já dizia que 3 eram suficientes, mas Boaz não. Ele chama 3, ele queria testemunha, ele não queria nada escondido. Ele não queria nada com rodeios, ele queria tudo preto no branco, tudo claro, transparente. Ele chama 10 anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E se assentaram. Então, aqueles homens, eles estavam agora como que juízes daquele casamento e daquela desistência do outro resgatador. Mas agora, Boaz vai priorizar o parente próximo, irmãos, porque, além de prudente e de prezar pela formalidade, Boaz é honesto. Versículo 3. Disse ao resgatador, ele que vai informar o resgatador era um desinformado, não sabia do que estava acontecendo em Belém. Então, Boaz, que poderia fingir que não tinha outro com preferência, ele vai para o resgatador, versículo 3, e diz: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, mostrando aqui que eles eram muito próximos, ou irmãos no sentido que a gente conhece, ou irmãos no sentido de primos, alguém próximo. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra. Olha a honestidade. Compra. Boaz queria comprar. Ele poderia chegar e falar assim, olha, tem uma terra ali, não acho que vale a pena não. Se você quiser, não, ele não tem esse negócio desse jeitinho brasileiro. Ele não é mau caráter. Ele chega ali com transparência e diz, compra. Compra para ti. E nós vamos ver que ele vai além, que ele diz, olha, se você não comprar, eu vou comprar. Não é isso que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, até o provérbio diz, né, que o comprador, ele diz como? Nada vale, nada vale. E quando o outro vai, ele vai e compra. Mente. Como que são os nossos negócios, irmãos? Como que são as coisas que a gente resolve? Será que a gente sempre tenta tirar proveito, omitir algo de propósito? Boaz não. Ele, com total honestidade e transparência, querendo resgatar Ruth, querendo se casar com ela, mesmo assim, irmãos. Não é por acaso que ele é um tipo de Cristo. Mesmo assim, ele chega para aquele homem e fala, olha, tem uma terra e você tem prioridade, compra. Compra. Compra a terra. Olha como ele diz. Versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, porque ele queria algo formal. E ele prossegue. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba. Ou seja, se você não comprar, eu vou comprar. Então, ele estava demonstrando que aquilo tinha valor, porque ele iria comprar. Pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. E aí, o parente respondeu o quê? Eu a resgatarei. O parente agora, vendo que estava diante de um bom negócio, que era bom ter terra, Israel, uma sociedade agrícola, então, terra, quanto mais, melhor. E mesmo Boaz, irmãos, tendo interesse, tendo pressa, Boaz não atropelou. Ele faz a coisa certa, da forma certa. Boaz com pressa, mas permanece com sua integridade. Ele não está disposto a atropelar a lei. Ele dá preferência àquele que tem preferência. E aí o parente diz, eu a resgatarei. Só que no versículo 5 ele muda de ideia. Olha o versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia que a tomares a terra, da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva. Para o quê? Para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, Boaz diz, olha, porque Boaz, irmãos, ele era diferente. De fato, ele era diferente.
Ele não queria fazer apenas o que a lei dizia, no sentido de que ele podia resgatar a terra. Ele já colocou junto ali um outro resgate que a lei também previa, embora não fosse obrigatório, porque tanto não era obrigatório que o parente próximo, o fulano, não quis. Né? Fulano, nós vimos aqui que Boaz chama ele de fulano. Não sabemos se Boaz sabia o nome, provavelmente Boaz até sabia o nome e chamou pelo nome, mas a Bíblia não fez questão de registrar o nome de fulano. Tem versão que vai falar amigo, na atualizada fala fulano, e o fato é que fulano não quis. Porque Boaz, quando ele diz aqui, olha, no dia que resgatar a terra, também vai resgatar Ruth, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança. Então, o que aconteceu aqui? Por que aquele homem não quis resgatar? Porque uma vez que ele comprasse aquela terra, era um investimento e isso era ótimo. Só que, ao se casar com Ruth, e como Ruth era nova, ela provavelmente teria filhos. O primeiro filho do casal, como nós já lemos aqui, a lei dizia que o filho, ele iria herdar essa terra. Então, aquele parente disse, eu vou comprar a terra com meu dinheiro, vou resgatar, e depois a terra vai ficar para o filho de Ruth, que era filho dele, mas que não ia levar o nome dele, porque isso serviria apenas para elevar o nome do falecido. Aquele homem, irmãos, fulano. A Bíblia nem se importou em dar o nome daquele indivíduo. Ele, então, diz que não iria ficar. Olha o versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar. Tem gente que é assim, né? Ela não quer, mas ela diz que não pode. Aí ele diz, olha, para mim eu não poderei. Para mim eu não poderei resgatar. Para que eu não prejudique a minha. A minha o quê? A minha herança. Era um homem que não teve... Ele não se compadeceu do seu irmão. Porque Boaz diz, nosso irmão. Essas mulheres que eu estou falando aqui é da família do nosso irmão. Vamos suscitar um nome para o nosso irmão. Vamos nos sacrificar pelo nosso irmão. Ele diz, não, eu não vou. Porque senão eu vou prejudicar a minha, no caso aqui, a minha herança. Quantas vezes, irmãos, nós somos materialistas? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem para os nossos irmãos, deixamos de fazer o bem para os nossos familiares, porque não vamos ter nenhuma vantagem. Aquele homem pensou, que vantagem eu vou ter? O patrimônio vai ser do nome da família de Elimeleque. O primeiro filho também não vai ser meu. Que benefício? Como ele não teria um benefício, ele disse que para ele não seria possível resgatar. E aí ele vai e diz para Boaz, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então, o parente próximo rejeita. O parente próximo rejeita aquele resgate, porque esse era o período dos juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Mas Boaz, ele não era egoísta. Ele ia na contramão daquele povo. Como nós, cristãos, devemos fazer na nossa vida. Devemos fazer aqui no Brasil, que é conhecido como o país do jeitinho. O jeitinho brasileiro. Né? Nós devemos ir na contramão, irmãos. E vivermos de uma maneira ética, de uma maneira prudente, de uma maneira honesta, em tudo que a gente faz. O parente próximo, então, rejeita o resgate, e Boaz formaliza a desistência e se casa com Ruth. Versículo 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Era o costume daquele tempo. Tirar o calçado é como se fosse assim, assinou e reconheceu no cartório. Era como se ele fizesse isso, ele tirou o calçado. É tanto que nós vamos ver em outras passagens bíblicas que quando o parente próximo se negasse a resgatar, a viúva podia descalçar ele.
tirar o calçado, e ele era conhecido como o descalçado, a casa do descalçado. Mas aqui, ele fez questão. Ele tirou o seu calçado. E agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver o casamento. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei na mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Olha o propósito de Boaz, irmãos. Olha que altruísmo. Olha quanto amor. Olha o tamanho da generosidade. O outro não quis, fulano não quis, porque não convinha para os seus negócios, porque era materialista. Mas olha o propósito de Boaz no versículo 10. Tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar, olha o propósito dele, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado. Para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, diz o Senhor Jesus, vai ganhar. Vai ganhar. Esse é o princípio do Evangelho. Aqui nós estamos vendo uma regra áurea, uma regra que brilha no Evangelho, que é o altruísmo, que é você perder porque você já ganhou, para ganhar, para estar em comunhão com o Senhor. E é isso que Boaz faz aqui. Nós vemos que o sacrifício de Boaz foi tão grande ao olhar a atitude do parente próximo, que tinha preferência, porque ele não quis. Se fosse fácil, ele teria aceitado, mas era algo tão difícil que ele não quis. Era um sacrifício. Assim como o Senhor Jesus Cristo se sacrificou para resgatar um povo seu, exclusivamente seu, que preza por boas obras como essas. Então, nós vemos aqui que Boaz, ele teve compromisso com a justiça. Boaz gosta da lei. Boaz gosta do formalismo. Boaz gosta de ser transparente. Ele quis uma decisão, ele quis uma resolução que tivesse valor jurídico. Ele podia, talvez, ter pensado em se aproveitar de Ruth, mas não. Ele quis uma resolução que tivesse valor jurídico. Ele não quis se ajuntar, ele não quis um concubinato, ele não quis se amaziar, não. Ele quis um casamento, ele quis um ato formal, ele quis uma união legítima e formal com Ruth, mesmo que aquela mulher fosse de origem moabita. Boaz, além de compromisso com a justiça, ele teve prudência, ele teve segurança em seus negócios, apesar da pressa. Não foi a pressa que roubou de Boaz o seu entendimento. Não foi a pressa que fez com que Boaz fizesse uma coisa de qualquer maneira, sem testemunhos. Não. Ele comprou a terra e se casou com Ruth perante testemunhas que davam validade para aquele negócio que ele estava fazendo. A desistência de fulano e o resgate de Boaz tinham que ser públicos, tinham que ter esse caráter público. E mais, Boaz, como nós vimos, ele teve integridade. Mesmo querendo muito, tendo até pressa, ele deu prioridade para aquele que, segundo a lei, tinha prioridade. Ele poderia ter subornado os anciãos, ele era um homem rico, mas não. Ele chama os anciãos para ser suas testemunhas. Não 1, 2 ou 3, mas 10 anciãos para serem testemunha. Apesar de querer muito, ele guardou a sua integridade. Ele não está disposto a atropelar a lei, a atropelar as pessoas, a atropelar o fulano. Não. Ele está disposto
a cumprir tudo conforme a palavra do nosso Deus. Boaz teve compaixão, irmãos, pelo nome de outro. Ele preocupou-se mais com o nome do outro do que com o seu próprio nome. Ele se preocupou com o nome do outro, com a família do outro. Ele não queria que fosse exterminada o nome daquela outra família. E nós vimos aqui que não relata nenhuma proximidade, nenhuma dívida que ele tivesse com Elimeleque. Simplesmente, ele foi movido por compaixão. Porque nós vimos no versículo 5 que o interesse dele era suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E no versículo 10, ele tomou por mulher para que o nome daquela família não fosse exterminada. Irmãos, Boaz ultrapassa a justiça da lei. Boaz não é daqueles que, só me pediu isso, então eu faço isso. Não, ele ultrapassa a justiça da lei. Ele faz além do que a lei exige. Ele faz além do que ele era obrigado. E o Senhor Jesus também nos mostra esse princípio. O Senhor Jesus, ele pega a lei e mostra, nós devemos ir além da lei. A lei dizia que um homem não poderia adulterar com uma mulher. E o Senhor Jesus diz, mas eu digo que quem olhar com a intenção impura já adulterou com ela. Jesus, assim como Boaz, ele vai além do que a lei diz. Ele vai além do que a justiça da lei exige. Embora Boaz, ele seja apenas uma sombra, bem fracazinha, da grande santidade que encontramos no Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que Boaz, ele ultrapassa os limites e as exigências da lei. Mas agora vamos ver esse casamento, porque além do resgate, teve o casamento. Nós vimos aqui, vamos analisar esse casamento. Irmãos, Boaz, ele não parece apaixonado. Assim, nós não temos elementos emocionais de Boaz. Nós temos elementos objetivos. Como será? Como que você, jovem, está procurando uma esposa? Quais são os seus critérios? Porque Boaz, nós não vemos nenhuma indicação, nenhum indício de que ele estivesse aqui procurando alguém por causa das suas emoções puramente, ou alguém por causa do seu exterior. Ele está buscando uma mulher de Deus. Ele se admira cada vez que ele ouve que aquela mulher era temente a Deus, aí que Boaz se interessa pela mulher. Cada vez que ele está diante de um gesto de bondade daquela mulher para com Deus, aí que ele se aproxima daquela mulher. Olha como o homem de Deus procura uma mulher. Ele procura Deus na mulher. E como que uma mulher de Deus procura um esposo? No capítulo 2 nós vimos. Antes de buscar o marido, ela buscou a Deus. Boaz disse isso sobre ela. Disse, você veio buscar refúgio nas asas de Deus. Antes de buscar um marido, Ruth foi virtuosa. Ela buscou a Deus. E, de fato, é assim que é um casamento conforme a palavra do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher prudente, ela não vem do mundo. Ela não vem dos pais. Ela não vem das mães. Ela vem de Deus. A mulher prudente é um presente que é dado por Deus. Nós vemos que esse casamento, ainda olhando esse casamento antes dele, ele foi precedido pelo quê? Por um relacionamento santo, de conhecimento e de santidade. Porque nós veremos que só a partir do casamento é que Boaz, então, conhece a Ruth. E ela concebe. Antes disso, eles tiveram um relacionamento de afeto, de cuidado, de louvor a Deus. Esse era o relacionamento que veio antes do casamento. Ruth, com as suas qualidades, atraiu aquele homem de Deus. E ele foi atraído por causa disso. É um casamento que foi desejado por ambos. Nós vimos no capítulo 3 que ela quis o casamento.
E no capítulo 4, nós vimos que ele também quis. Então, nós vemos nesse trecho aqui alguns princípios para o casamento conforme a vontade de Deus. Mas agora nós vamos ver o resultado desse casamento. Um casamento, irmãos, segundo a vontade de Deus, os seus objetivos, eles não se restringem ao casal. Nós vamos ver o que esse casamento fez. Nós vamos ver os frutos desse casamento. E foram além da casa. Nós vamos ver melhor na próxima quarta, mas hoje nós já vamos mencionar que o casamento cristão, ele não se restringe a um egoísmo entre o casal, a um agradar o outro e a favorecer o outro apenas. Isso faz parte, mas não é só isso. Nós vamos ver a bênção que foi para o povo de Deus e para nós, porque foi desse casamento que veio o nosso Messias, foi desse casamento que veio o Senhor Jesus Cristo, o rei Davi. Então, um casamento entre cristãos, ele tem propósitos. Ele tem propósitos. É um casal que serve a Deus, que serve o povo de Deus, que é útil para a obra de Deus. Esses foram os votos das testemunhas, porque a essa altura tinha muito mais de 10 testemunhas ali. Olha o versículo 11. Todo o povo que estava na porta, e todo o povo, e os anciãos, ou seja, era o povo e os 10 anciãos, disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia. O próprio texto explica o que Raquel e Lia têm a ver. Ambas edificaram a casa de Israel. O povo, irmãos, estava tão alegre com aquela união, porque o casamento cristão, ele é assim, ele não é egoísta. Então, o povo estava maravilhado. O povo toma a palavra e olha para aquele casal e diz: olha, que o Senhor faça a esta mulher, que ela seja abençoada. Seja abençoada como foi Raquel e Lia, que através dela, as tribos de Israel foram edificadas, através dessas duas mulheres. E tu, Boaz, e o povo agora se volta para Boaz, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. O povo queria que Boaz tivesse um nome famoso, um nome afamado, um nome que ultrapassou tantos anos. E hoje, em 2023, estamos falando de Boaz. Mas o outro é fulano. Nem sabemos qual é o nome do outro. A Bíblia nem se ocupou em dar fama alguma, nem mesmo identificar aquele que foi egoísta diante dessa situação. Mas a Boaz não. A Boaz tem os votos das testemunhas. Essas testemunhas aqui, elas não são aquelas que a gente convida e malmente acompanham o casamento, não. Elas fazem parte, elas votam, elas oram e eles nem sabem, irmãos. Eles morreram, essas testemunhas aqui morreram sem saber que Deus atendeu a essa oração. Deus deu a Boaz um nome afamado, porque Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. Deus fez com que Ruth ela fosse como Raquel e a Lia. Deus fez com que Boaz tivesse um nome respeitoso em Efrata, em Belém. Versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Irmãos, o que Deus faz por aqueles que se sacrificam por Ele? Por aqueles que seguem à risca a palavra dEle? Por aqueles que vão além do preceito da lei? Por aqueles que não dão jeitinho, que não burlam nada, que vivem em conformidade com a palavra de Deus? Nós vimos aqui que o casamento é fonte de bênção, que tem princípios que precisam ser atendidos. No mundo, não se ouve mais falar. No mundo, é ultrapassado, é vergonhoso alguém atentar para esses princípios de santidade que Deus estabeleceu para o casamento. Mas o casamento, conforme a vontade de Deus, é bênção para o casal. Vamos
Vamos ver o capítulo 3, o versículo 1. Olha o que Noemi fala acerca do casamento. Capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? O lar é o lugar da felicidade. O casamento é o lugar, como diz em outra versão, de descanso, de alegria, de paz. E se a gente está tendo dificuldade com isso, precisamos nos submeter mais à palavra de Deus. Precisamos corrigir o que tiver que ser corrigido. E precisamos viver num casamento, como diz a palavra de Deus, que é um lugar de felicidade. Nós vimos, irmãos, nós podemos concluir e aplicar para as nossas vidas que quem toma as rédeas da própria vida se dá mal. Elimeleque, ele tomou as rédeas. Elimeleque e Noemi tomaram as rédeas da sua vida, desobedeceram a Deus e se deram muito mal. Mas quem busca refúgio debaixo das asas do Altíssimo se dá muito bem. Recebe a bênção do nosso Deus. E nós vimos ainda que quando nós praticamos boas obras, nós glorificamos o nome de Deus. Você quer glorificar o nome de Deus? A Ele a glória, como nós cantamos aqui, não é somente quando cantamos. É quando nós vivemos em conformidade com a palavra de Deus. É quando nós agimos com bondade, com altruísmo, nos sacrificamos por causa do nosso semelhante. Eu estou exausta, eu estou cansada, mas eu faço pelo meu próximo. Nós vemos que isso traz glória para Deus. Vamos ver o capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ver como o nome de Deus é glorificado através do ato humano. Ruth 2, versículo 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. No versículo 11 ele está contando o quê? Os atos praticados por Ruth. Deixou mãe, deixou pai, veio para uma terra estranha, por causa de uma família que está à beira de ser extinta. E aí no versículo 12 o nome de Deus é elevado. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Versículo 20, ainda do capítulo 2. Então Noemi, quando ouviu da bondade de Boaz, olha o que ela diz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. O nome de Deus é bendito. O nome de Deus é exaltado quando nós, no nosso negócio, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, quando nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, quando nós agimos em conformidade com a vontade dele, da vontade do nosso Deus. Então, irmãos, que possamos fazer sempre a coisa certa, conforme a Bíblia, da maneira certa. Que possamos sempre ter em mente a regra que o Senhor Jesus deixou, não como um poema, mas como uma regra, que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, não de qualquer maneira, quem perder a sua vida por amor de Cristo, acha-la. Que possamos seguir vivendo uma vida de altruísmo, de preocupação com o outro, de sacrifício com o outro. Que possamos deixar as nossas vontades, mas fazer a vontade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos fazer a vontade dele em todo o tempo, para a glória dele, para o louvor dele, porque ele tem cuidado de nós. E no seu tempo, se ele quiser e conforme ele quiser, ele vai nos recompensar.